Eu estou aqui meio de substituto da Simone Romanolu, que deveria estar fazendo a apresentação, amiga nossa e do professor Biratã há muito tempo, mas por uma sincronicidade, e eu acho que essa é uma informação interessante que todos tenhamos, eles foram convidados, ela e Jorge Carcavalo, que também é da nossa equipe, da Argentina, a fazer uma apresentação no Parlamento Europeu, numa brecha que se abriu justo na programação do Parlamento sobre cultura de paz e cidadania planetária. Exatamente nesse momento, eles estão apresentando lá um projeto que chama 1% para a Paz, forma de reverter investimentos na área de segurança e tal, endereçados à paz e à cultura de paz. Então, nós estamos vibrando aí em sincronia com outras movimentações para a cultura de paz e a cidadania planetária. É uma grande honra e satisfação pessoal estar aqui do lado do professor Biratã D'Ambrosio, que desde 1993, antes disso, 2 anos antes, nós começamos a preparar a Conferência Internacional de Educação do Futuro, que deu origem a diversas outras iniciativas nesses 20 e poucos anos, inclusive da Rede Global de Educação para a Paz e outras iniciativas. Mas o professor Biratã já vem sendo guia, orientador do caminho, inspirador de gerações, e nós tivemos o privilégio de estar desfrutando aí desses últimos 20 e poucos anos, não é? A maior parte das pessoas aqui já sabe, o professor Biratã, ele é professor emérito da Unicamp, mas leciona também na USP, na Unicamp, o Uniban, orienta tese em diversos lugares, e é um palestrante internacional que, como criador da etnomatemática, uma abordagem que nasce da matemática, mas que se expande para as ciências, atividades e grandes mudanças acadêmicas acontecem em diversos lugares do mundo. Não é? O professor Biratã, além das publicações na área da matemática e da ciência, é um grande educador, e muitos também de nós já conhecemos a produção na área da transdisciplinaridade, na área da ética, esse lado visionário que é embutido num sólido conhecimento acadêmico, criativo e que incorpora grandes saberes. Não é? O professor Biratã, além da carreira acadêmica como um cientista, ele também ocupou diversos cargos de administração, inclusive como diretor de educação da OEA, pró-reitor da Unicamp, diretor do Instituto de Matemática, Estatística e Ciências da Computação da Unicamp, e diversas outras atividades, além de consultorias para o Unesco e outros organismos internacionais na África, em todos diversos lugares do mundo. Não quero privá-los do tempo para desfrutarmos da sabedoria e da inspiração do professor Biratã, mas a minha declaração pessoal aqui, não só de apreço, mas de reconhecimento pela inspiração que o professor Biratã para todo esse grupo de pessoas, eu incluso, que vem dedicando a esse trabalho da cultura de paz, da nova ética, da construção de formas civilizatórias mais saudáveis, não é? Que vão em direção da inspiração e as aspirações que vêm lá de dentro do âmago de cada um de nós, né? Do nosso contato mais íntimo com a nossa própria natureza humana, que nos faz não só cidadãos mundiais, mas pessoas que podem estar se redescobrindo a cada dia e criando essas outras formas de solidariedade, de satisfação
de beleza, de colorido, né, como vimos nas crianças hoje de manhã. Então, uma grande satisfação passar a palavra ao professor Biratã, que vai aqui nos presentear com o seu saber. Bom dia, eu me sinto muito feliz e muito honrado com o convite para fazer essa palestra num evento tão importante em que a gente homenageia o nosso mestre, o Edgar Morin. Agradeço em especial o carinho da Maria Cândida. Nós estamos parceiros nessa luta por uma humanidade melhor, com dignidade para o ser humano, achando que educação é o caminho para isso, e há mais de 30 anos nós temos trabalhado juntos nisso, e sou muito grato a Maria Cândida por essa amizade muito forte que nós temos. Igualmente, uma amizade, mais ou menos na mesma época, com o Carlos Imediato, em que estamos juntos lutando pela paz e achando sempre que o caminho é pela educação. Eu me sinto honrado com esse convite e agradeço a Maria Cândida e toda a comissão organizadora que me deu o privilégio de poder trazer algumas reflexões que são fortemente inspiradas pelo mestre homenageado, o Edgar Morin. E, bom, gaiolas epistemológicas é um termo que eu venho usando há algum tempo e já vou falar um pouco sobre essas gaiolas. Rapidamente, falar um pouco sobre a minha trajetória. Eu hoje estou com 83, bem encaminhado para 84, você logo entendeu meus 8. E comecei a minha vida, minha carreira como matemático, desde 16 anos dou aula, comecei nas aulas, pegar em quadro negro, em giz, o quadro negro aos 16 anos e nunca parei de dar aula, claro, em formas diferentes. E fiz a minha graduação em matemática, depois o meu doutorado em matemática pura, e me tornei um matemático fazendo coisas que me deram um acesso à carreira, coisas sem nenhuma importância. Ninguém sabe o que eu fiz, nem eu me lembro o que eu fiz. Demonstrei alguns teoremas que, com eles ou sem eles, nada muda no mundo, não serve para nada. Ninguém conhece, ninguém liga para eles, e nem mesmo eu sei para que serve. Serviu, porque eu fiz uma carreira, fui promovido, cheguei a professor titular, etc. O que sobrou daquilo? Eu não lembro bem o que eu fiz. Não é tão importante. Mas nos anos 70 começou a despertar para mim uma certa inquietação com isso, não é? O mundo não andava tão bem. Final dos anos 60, sobretudo 68, foi um ano muito importante, onde a juventude mostrou: nós estamos sendo preparados para morrer na guerra, como os nossos pais morreram, a juventude na Europa. Nós estamos sendo preparados para repetir a mesma coisa. E houve a grande revolta estudantil de 68, que se espalhou pelo mundo inteiro. Não vou lembrar as coisas, mas é um período muito importante. E aí também eu despertei e falei: puxa vida, existe muito mais coisa do que aquilo que eu faço como um pesquisador em matemática. Existe muito mais coisa pelo mundo que merece atenção. E aí comecei por sorte, tive muita sorte, encontrei a possibilidade de passar uma temporada, várias temporadas, sob patrocínio da Unesco na África, sob patrocínio da OEA em vários países da América Latina. Isso aí me deu uma boa visão do que se passava no mundo.
E o que se passava no mundo, apesar de ser com o foco na educação, eu comecei a ter foco no sistema cultural em geral, nas cidades, nas comunidades, no cotidiano, o que se fazia nesse mundo. E nos anos 70, logo me envolvi no movimento de paz, me associando ao chamado movimento Paul Wash, que foi fundado por Bertrand Russell e Albert Einstein em 55. Me associei a eles, busca de paz, porque se a gente não conseguir paz, não se consegue sobrevivência da civilização. A civilização está ameaçada. E paz nas suas múltiplas dimensões, paz militar, paz individual, paz social, paz ambiental. E sem paz não há possibilidades de sobrevivência para a civilização. E me envolvi muito profundamente com isso, através disso caí em grupos, envolvendo grupos de transdisciplinaridade, complexidade, e dessa época vem a minha aproximação com o Edgar Morin e o quanto que eu aprendi dele. E desenvolvemos a Universidade da Paz em Brasília, Unipaz, onde muitos companheiros aqui tiveram também e continuam colaborando com a Unipaz. E aí a coisa se espalhou, e, claro, o meu envolvimento com o GRECOM, como foi muito bem lembrado pela Ceiça, o GRECOM é um foco aqui na América Latina, no mundo, de complexidade da maior importância, patrocinado pelo Edgar Morin, e tudo isso somado, é difícil você descrever, colocar em ordem. Não, tudo acontece, uma coisa influenciando a outra, é a complexidade. E graças a tudo isso que vai acontecendo, é que eu hoje tenho esse privilégio de poder falar sobre ideias que vão se desenvolvendo na minha cabeça a partir dessas primeiros tempos. O título Gaiolas Epistemológicas foi muito apropriado. Não foi um título escolhido, mas é um título dado junto com o convite, né? Recebi isso. E esse título é, claro, obviamente, inspirado pelo nosso Edgar Morin, o pensador planetário. E a grande ambição que a gente tem, a inspiração, é tentar também ser um pouco planetário. E ele nos dá algumas dicas. Eu gostei muito dessa frase. É preciso substituir um pensamento que isola e separa por um pensamento que distingue e une. Eu acho essa frase dele formidável. E para substituir o pensamento que isola pelo pensamento que une toda a humanidade, é necessário sair da gaiola. Isso aí me dá a dica para falar da gaiola. Então, agradeço a inspiração do nosso mestre, inclusive para preparar essa minha palestra. Há algum tempo, eu venho trabalhando com uma metáfora para definir o conhecimento tradicional, que é a metáfora das gaiolas epistemológicas. Como praticamente tudo, todas as ideias da gente, da onde vem, a gente é inspirado por alguma coisa que se leu, por alguma coisa que se ouviu, por alguma coisa que se viu. É difícil dizer, não, isto é meu, é original. Não, sempre a gente tem um rabinho de... Isso vem de alguma coisa que eu ouvi, que me deu inspiração em algum tempo, sabe? E até que eu botei em ordem essas ideias num tema, numa metáfora que eu chamo gaiolas epistemológicas. Eu lembro que me deu produziu muito impacto quando eu li o livro da Nova Atlântida, uma maravilha de livrinho pequeno do Francis Bacon, que é pouco conhecido. O Francis Bacon é muito mais conhecido pelo Novum Organum, que é um livro técnico. Esse é o livro gaiolado, técnico, falando sobre o que é ciência, filosofia da ciência. A Nova Atlântida foi um livro de ficção, uma distração que ele escreveu
que nem chegou a acabar, porque morreu antes do livrinho acabar, onde viajantes perdidos aí pelos mares, não se sabe de onde, veio uma ilha que não se sabe o que é, mas eles percebem, são socorridos por uma ilha onde havia sábios que viviam numa coisa chamada Casa de Salomão. E isso aí me inspirou um pouco nessa sobre gaiolas. E mais recentemente, um grande matemático, Mikhail Gromov, fala sobre Torre de Marfim numa entrevista, e eu vou falar sobre essa Torre de Marfim logo, logo. Mas são ideias que inspiram a gente e que acabam dando origem à metáfora das gaiolas epistemológicas. E eu achei essa figurinha, falei, é isso aí mesmo que eu preciso. E a partir do, não sei, algum lugar desses que a gente vê no Google, algumas coisas, aparece figurinha, de repente eu peguei uma e roubei, não sei quem é o autor, não sei, eu me apropriei dela. Se põe tanto, põe em público, é para ser usado, não é? Para que você põe em público se você quer? Não, isso aí é propriedade minha, eu estou mostrando, mas não pode usar. Não, mostrou, está aí. Tudo que eu estou falando é propriedade de todo mundo. Está solto. Conhecimento não é para ser retido e guardado. É espalhar. Muitos dos nossos políticos deviam saber nisso, não? O que eles falam tem que ser... Ó, falou, está em público. Pronto. Se não quer que ninguém saiba o que você está pensando, melhor é não falar. Aqui, então, é isso aí que é para ser olhado, repetido, à vontade, as gaiolas epistemológicas. E essa figurinha é muito interessante, porque são duas pessoas, dois indivíduos, pássaros que estão lá dentro, que falam a mesma língua, se comunicam, estão felizes lá dentro do mundinho deles. Muito parecido com o que a gente também se sente no nosso mundo acadêmico. Quando eu encontro algum que faz... no tempo que era matemático, eu encontrava algum que falava matematiquês parecido com o meu, aí era só aquela conversa. Qualquer outro que passasse por perto, que não entendesse matematiquês, estava por fora. Não pode, essas gaiolas têm esse negócio. E isso é muito interessante porque em 2010, um grande matemático ganhou o prêmio Abel, que corresponde ao prêmio Nobel de Matemática, ganhou o prêmio Abel de 2009, e o Mikhail Gromov, matemático puro da mais rigorosa estirpe, ele diz, estando em nossa torre de marfim, o que podemos dizer? Estamos nessa torre de marfim e nos sentimos confortáveis nela, mas realmente não podemos dizer muito, porque não vemos bem o mundo. Temos que sair, mas isso não é tão fácil. Esse matemático... Ele falou isso em 2009, onde ele começou a analisar bem a situação da civilização, do planeta, o futuro, e a coisa era um tanto sombria. E ele tem essa entrevista, ele fala nisso, e não vemos bem o mundo, temos que sair, temos que... E eu uso a metáfora da gaiola, nós dentro da gaiola, falando entre nós, entre os especialistas, entre os acadêmicos, perto da onde a gente faz as nossas discussões, os nossos seminários, as nossas reflexões, lá perto há uma situação assim, como essa, que também é uma foto tirada de um desses sites que tem por aí. É real. É real e não é a pior. Não é a pior. Há coisa muito pior do que isso acontecendo. Não podemos nos sentir confortáveis com a segurança que a gaiola nos oferece.
os pássaros vivendo em uma gaiola. Opa, acho que eu pulei 2. Aí, vivendo em uma gaiola, só vem e sente aquilo que as grades permitem. Só se alimentam do que se encontra na gaiola. Só voam no espaço da gaiola. Eles só se comunicam numa linguagem conhecida por eles. Procriam e repetem na gaiola. E nós, como acadêmicos, fazemos mais ou menos isso. A gente fala, se eu estou na gaiola do físico, fala fisiquês, os outros não entendem. Se eu estou no biologia, eu falo biologuês, os outros não entendem. A gente fala a própria língua. A gente se comunica entre nós, entre os pares. As críticas vêm de nós mesmos. E nós produzimos os nossos orientandos, os nossos alunos, que fazem coisas iguais às que faziam os professores, os que fazem os professores. Alunos pedem para, eu quero agora fazer o mestrado. Faz o mestrado, olha aqui, um tema para o seu mestrado. E dá um tema que não deu tempo de o orientador desenvolver, o aluno desenvolve. Eu preciso de um doutorado, faz um doutorado, leva um pouco adiante essa ideia. E ele segue a mesma coisa. Isso acontece na gaiola, mas dentro da gaiola a gente é tão ignorante que nem sabe de que cor a gaiola é pintada por fora. Quem está lá dentro não sabe de que cor é pintada por fora. Os acadêmicos são dedicados integralmente, aqueles que são dedicados integralmente a uma disciplina, têm um comportamento semelhante ao dos pássaros. Não estou. Em nenhum momento vocês vão ouvir eu falar para destruir as gaiolas, não. O importante é abrir as portas. Gaiola é para entrar e sair. Muitos acadêmicos do departamento são motivados pelos seus pares. A gente lê e se baseia em trabalhos anteriores, discute entre si, eu repetindo aquilo que eu falei, usando um jargão próprio da disciplina, oriento alunos para as conversas, seminários, etc. Não entende o que fazem os outros colegas que estão em gaiolas diferentes. Repito, eu não estou pedindo para destruir as gaiolas, não. Mas é importante que se saia de uma, vá para outra, eventualmente volta com ideias novas, mais frescas, etc. Mas, para isso, você tem que poder transitar, tem que poder sair. Liberdade é um negócio importantíssimo, entrar e sair, ir e vir. É importantíssimo. Às vezes é perigoso. Passarinho, às vezes, você abre a gaiola, ele não sai, porque foi dito para ele que se ele sair, tem um gato lá fora, perigoso. Então, ele se sente mais seguro ficando dentro da gaiola. A gaiola oferece um ambiente de mais segurança. Se eu for sair da gaiola de matemáticos e for entrar na gaiola de biólogos, chega lá eu me sinto assim meio humilhado, meio ignorante, porque eu não sei falar biologuês. Para sair é necessário humildade. Se a gente não tiver humildade, nós estaremos fechados nas nossas gaiolas. Isso aí é uma coisa que não é fácil de se conseguir. Sair da gaiola não é fácil. Por quê? As gaiolas oferecem vários benefícios. Oferecem o reconhecimento pelos pares. E é isso que garante um emprego e promoção. Se eu não passava muito tempo na minha gaiola produzindo a minha especialidade, na hora de receber uma promoção, não, esse trabalho aqui não pertence ao que a gente faz nessa gaiola. É um trabalho muito mais da outra área. Vai pedir promoção para ele. E com isso a interdisciplinaridade é ameaçada. Por quê? Isso aí é um estudo muito bem feito em algumas universidades americanas da Europa, a falta de coragem de jovens brilhantes se aventurarem em áreas novas,
porque tem dificuldade de promoção na carreira. Para ser promovido, você tem que estar fechado ali. Isso é o que acontece frequentemente. Dificulta empregos, promissões. O preço por esses benefícios é alto. As gaiolas impedem sair e voltar livremente. Então, você fica lá dentro, é mais seguro. Com isso, não há possibilidade de ver a realidade natural, de ver a sociedade, de conhecer o que se passa no mundo, de se inspirar pelo novo para poder estimular a sua criatividade. E o novo, quando você vê o novo, é aquilo que inspira a fantasia. Por isso que a gente faz viagem, uma viagem turística é formidável. Por quê? Bom, o que eu aprendi nessa viagem que vai servir para a minha especialidade lá na gaiola? Nada. Mas o que eu vi nessa viagem turística, eu aqui no Ceará, fui lá ver a coisa do pirata. Claro, mesmo que eu fosse historiador, na gaiola do historiador, será que eu aprendi história indo visitar essa casa do pirata que está aí? Não. Mas o que aconteceu? Na hora que você chega lá, pelo menos na minha cabeça, e acho que todo mundo você cria um monte de fantasia, um monte de coisas que te estimulam a ser criativo. E aí você, claro, nessa criatividade, você tem um espaço para fantasia. E nós precisamos fantasiar. Nós precisamos ter essa possibilidade de fantasia. Se nós ficarmos só analisando o real, a gente cai logo em depressão. Se a gente não mantiver uma utopia, e já foi falado isso aqui outra vez, hoje mesmo, se a gente não tiver uma utopia, mas uma utopia, não daquela utopia do oba-oba, oh, que beleza, e você fica olhando para cima, esperando que a utopia... Não, uma utopia como orientação para a sua ida. Nós precisamos disso. E precisamos de fantasia para isso. Um grande matemático do final... Eu falo muito em matemática porque é um ambiente que eu conheci quando estava estudando matemática, e até hoje eu gosto muito dos matemáticos. Gente muito criativa. Como gosto muito dos cantores, como gosto muito dos pintores, como gosto muito dos agricultores, como gosto muito dos remadores. Uma primeira coisa que eu perguntei aqui, como é que está o Chico Lucas? Lá de Natal. Todo mundo é importante, todos estão contribuindo alguma coisa para que a gente seja humanidade. E um matemático, só porque ele é matemático, não deixa de ser um grande criador, e esse é um particularmente importante, um dos mais reconhecidos na matemática do século XIX, Sófocles ali. Mas um colega chega para ele e pergunta: puxa, Sófocles, como é que você conseguiu fazer uma teoria tão brilhante, tão nova? Aí ele responde: olha, eu não sou tão bom em matemática, e muitos meus colegas são melhores, mas eu acho que eu dou muita atenção para a minha fantasia. E sem fantasia, ninguém pode se tornar um matemático. E eu dou uma arremendo aí, chupo um pouco a ideia dele e boto aí a minha. Sem utopia, criatividade e coragem, ninguém pode ser educador. Se querem uma coisa confortável, não sejam educadores. Educador engaiolado não é educador. Então, nós precisamos de uma utopia, queremos alguma coisa, usar nossa criatividade e coragem para enfrentar o novo. Sem coragem de uma educadora de verdade, como é a Maria Cândida, esse evento não teria acontecido, não estaria acontecendo. E ela deixou bem claro: coragem de fazer com o bolso vazio. Esperamos que as autoridades que passaram por aqui hoje
ajude a botar o que falta no bolso. Sem isso aí não se faz nada. Sem essa coragem não se realiza, não é educador. Eu gosto de um livro que um matemático, os matemáticos não acham que ele é matemático de verdade, mas ele é. O Júlio César de Mello e Souza escreveu um livro. Esqueci de mostrar. Esse aparelhinho é traiçoeiro, não? Falei no Sofuli, não mostrei o Sofuli. Olha ele aí. É um cara simpático. Muito bom matemático. Olha, se eu falar coisa que não aparece aí, faço um sinalzinho de... Porque a cabeça... Agora eu vou falar um pouquinho do Malbataan. Na verdade, eu vou falar do Júlio César de Mello e Souza. E Júlio César de Mello e Souza nos ensina. Aparece no livro dele, nas palavras do Beremiz Samir, que era o homem que calculava, que andava... todo mundo deve ter lido O Homem que Calculava. Quem não leu, leia. É uma joia de problemas, onde sempre a solução é dada saindo da gaiola. E o próprio Beremiz, no Sultão, quer saber como é que ele faz as coisas tão diferentes e chega a resultados tão bons. E ele diz, sem o sonho e a fantasia, a ciência se abastarda. É uma ciência morta. Esse é o grande perigo que nós temos com o nosso desenvolvimento científico atual. Ciência fechada em si. Nós precisamos ligar tudo. E essa ligação é muito importante. Nós precisamos recuperar o sonho de uma humanidade com dignidade para todos. Esse é o ponto de partida. Mais importante do que qualquer primeiro postulado ou axioma de Euclides. Primeiro postulado, humanidade com dignidade para todos. E devemos servir como cientistas, educadores, professores, o que for, qualquer das nossas profissões, servir de exemplo para as gerações futuras. Se não for isso, o que vai se passar com a geração futura? Eles têm que olhar para trás e sempre... E durante o dia de hoje, o que nós fizemos quase todo o tempo? Lembrando do Edgar Morin, desde que era criança, desses primeiros passos dele. E todo mundo tem que saber que o que ele está fazendo hoje é visto, é olhado por jovens que, no fim, mais para frente, vão, de algum modo, lembrar dos bons exemplos, dos maus exemplos. Nós, como educadores, como pais, como cidadão em qualquer área, como profissional, quando aparece um jovem por perto da gente, nós temos que pensar que a responsabilidade que nós temos perante esse jovem é fundamental, porque, de algum modo, nós somos parte da bibliografia de vida dele, que vai aparecer no futuro. Então, temos que estar muito alertas para isso, não é? Voltando a comentar sobre a gaiola, na gaiola o avanço do conhecimento é normalmente comprometido com muito formalismo, com métodos rigorosos. Toda gaiola tem as suas regras, seus métodos, e se dá num estilo. É um matemático que falou isso, Pierre Samuel, mas isso se aplica a todas as áreas. É como se fosse o avanço, o progresso, é como um Anektrot, um aso que trota, dá um passo adiante, e vai sempre naquele caminho. O resultado disso é a mesmice. Um típico desse avanço comprometido é o chamado estilo euclidiano que domina a matemática. É interessante lembrar
um fulano que, na impressionante carreira científica desse matemático chinês, ele refletiu sobre geometria na Grécia Antiga e na China Antiga, e inaugurou uma outra linha de pesquisa, dizendo que, no modelo euclidiano da Grécia, as coisas dependiam de provas muito mecanizadas. E ele criou uma nova área dizendo Mechanization of Proofs. Os teoremas são demonstrados mecanicamente. E ele diz isso com os computadores hoje, não precisa mais pensar nisso, temos que usar a nossa cabeça para outras coisas. Eu acho muito significativo essa observação. E com isso eu falo sobre das disciplinas aos novos saberes, que são aqueles que nos ajudam a buscar a paz total. A paz ambiental, paz social, paz interior, paz militar. E até agora a minha fala foi mais de crítica ao que é na gaiola, e agora eu vou propor alguma coisa que seja uma alternativa às gaiolas, do ponto de vista também de conteúdos que possam servir para a gente usar como educadores. Eu lembro que a organização da Conhecimento em Disciplinas, e além das disciplinas, é uma organização antiga, há muito tempo, e hoje foi muito bem estudada por esse livro, por essa referência, que eu dou para vocês e sugiro àqueles que querem se aprofundar em como se formaram as disciplinas, como matemática virou matemática, como física virou física, como apareceu direito, como apareceu medicina. Esse grande filósofo faz isso de uma maneira formidável. Não se preocupe em copiar, porque eu vou deixar todas, claro, todos os slides são propriedade de todos vocês. Em especial, o Lloyd refere-se à medicina. E ele diz que, na medicina, a gaiola é insuficiente. Na linguagem dele, ele fala em estilos alternativos de medicina, outras gaiolas, no fundo, com... Opa! Agora sim. Isso mesmo. Com outras medicinas. Nas outras medicinas, elites mais ou menos articuladas para promover esses estilos, elas vão poder contribuir para entender as complexidades da nossa compreensão do que é estar verdadeiramente bem. E certamente seria temerário supor que a biomedicina, que é a medicina moderna, nada tem a aprender com seus estilos rivais de medicinas alternativas. Isso aí, para mim, é uma das coisas, porque a medicina é uma das áreas mais conservadoras que tem. E ele está dizendo, espera um pouco, os outros, os xamãs, os curandeiros, eles têm algo a dar, porque muita gente passa por eles, recebe o passe, alguma coisa, e sai muito aliviado. Por que ignorar e fechar para esses indivíduos? Eu achei essa fala dele muito, muito pertinente. E então, o que são as disciplinas? São conhecimentos engaiolados pela sua própria fundamentação, pela sua epistemologia específica, seu método específico, um código linguístico só próprio para dentro da gaiola, inacessível aos outros. Aí, a gente pensa em multidisciplinas. Ah, não, a pessoa não pode fazer uma escola, ir para uma escola e só ter aula de matemática. Então, ele tem aula também de matemática, de história, de geografia, de física, de desenho, de educação física. São cada uma na sua gaiola. Toca o sinal, das 8 às 9, ele está na gaiola da matemática. Tocou o sinal, ele é obrigado a sair correndo e ir para a gaiola da educação física. Não tem nada a ver com isso. Aí a cabeça, como a cabeça dele fosse canal de televisão, você muda. Tocou o sinal, aí ele tem agora a pensar geograficamente. Ainda ele está desenvolvendo ideias que ele
despertou talvez uma ideia naquela gaiola da história, de repente ele vai para a gaiola da educação física. Aí tem que mudar a cabeça. Esse jovem fica, essa moça, o menino, eles ficam descontrolados cognitivamente. Então, para o pessoal da cognição, muito importante perceber que essa justaposição das gaiolas é absolutamente condenável. Aquela chamada grade curricular, aula disso, depois aula daquilo, isso aí é coisa que devia ser proibido. E aí você tem as interdisciplinas. Nas interdisciplinas, você abre as portas e deixa sair de uma gaiola, vai para outra, de outra gaiola. Ainda está todo mundo engaiolado, todo mundo dentro da gaiola. Ninguém ainda saiu livremente das gaiolas. Porque sai da gaiola da matemática e vai para a gaiola da física. Ah, vamos juntar as duas então, faz um gaiolão maior. Um gaiolão da física matemática, ou da matemática física. Faz um gaiolão maior. Ainda está engaiolado. O caminho é outro. O caminho é a transdisciplinaridade, onde você procura entender a coisa principal, que é o homem. O ser humano é o principal. Isto em si é uma realidade individual. Eu tenho toda a minha individualidade, mas, ao mesmo tempo, eu vivo em sociedade, é um grupo, é o social. Ao mesmo tempo, é o cultural, cada um traz as suas raízes. É uma natureza, todos nós, procurando sobreviver, mas não só sobreviver, e além de sobreviver, nós queremos pensar em coisas que vão mais do que simplesmente sobreviver. Por isso que todo mundo reflete, cria música e tudo isso. Para isso é necessário sair da gaiola. A coragem do educador é sair do conforto e da segurança da gaiola e olhar direto para o mundo, a realidade do mundo. A utopia do educador é chegar a uma humanidade em harmonia e dignidade para todos, e paz. Uma grande, grande frase do Papa Francisco, nesse belíssimo documento chamado Laudato Si, são inseparáveis a preocupação pela natureza, a justiça para com os pobres, o empenhamento da sociedade e a paz interior. Tudo isso é inseparável. É parte de um mesmo complexo que é o indivíduo, né? Isso não pode ser separado. E isso nos leva à fala do Papa Francisco, liga muito a um conceito de aquilo que eu insisto em dizer, a paz total. A preocupação pela natureza é aquilo que a gente chama paz ambiental. Temos que estar em paz com a natureza. Justiça para com os pobres e empenhamento da sociedade é a paz social e a paz interior, porque ninguém pode encostar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo se ele fez alguma maldade para uma outra pessoa. Ele consegue, recorrendo à droga, recorrendo muitas vezes à bebida. Geralmente droga é mais eficiente nesse negócio. E com isso ele esquece a responsabilidade dele perante o outro e perante a natureza. A nossa responsabilidade é total. E com isso a gente consegue paz ambiental, paz social, paz interior. O que a gente precisa para não ver mais cidades inteiras destruídas por bombardeios, ou por isso que é um absurdo, um contrassenso, que você tem uma tecnologia tão desenvolvida para arrasar uma cidade. Nós queremos também a paz militar. Mas a paz militar acaba sendo uma consequência de você ter paz ambiental, paz social, paz interior. Aí pode ter certeza, vai ser difícil os exércitos terem disposição de um matar o outro. Se está todo mundo em paz consigo mesmo, paz com a sociedade.
Essa é uma conversa mais longa que eu não vou me prolongar. Mas isso causou, claro, um grande alerta à paz militar, Bertrand Russell e Albert Einstein, e eles criaram o movimento Pugwash. E esse movimento tem como, no manifesto que criou o movimento, tem um apelo que eu acho que é muito forte, que nós devíamos cultivar e trabalhar e falar com isso, falar com os jovens, como seres humanos, nós apelamos aos seres humanos. Lembre-se da sua humanidade, esqueça o resto. Se vocês puderem fazer isso, o caminho estará aberto para um novo paraíso. Se vocês não forem capazes, cada um tem o seu partido, cada um tem o seu time, cada um tem a sua religião, cada um tem o seu país, e luta por aquilo, como se aquilo fosse a solução. Não é. Se a gente conseguir superar isso, não vai... Senão, tem uma morte universal. Nós temos morte em pequeno para certas coisas consideradas pequenas nisso. Por exemplo, os times que torce... Você tem um jogo Corinthians e Palmeiras, vão lá para o estádio, jogam, sai o resultado, dali a pouco tem mortes, porque a torcida de um time agrediu a torcida do outro. Como é possível você pensar numa atividade como esporte causando isso? E não vou me multiplicar em falar sobre coisas políticas e tudo isso, religiosa, então nem se fala. Como se justifica, em nome de um Deus, filhos desse Deus se matarem? Como se justifica? E isso é o grande apelo que faz o Bertrand Russell e o Albert Einstein nesse movimento Pugwash. Eu diria isso aí devia ser leitura de todas as classes, não é? Como é que surgiram, volto outra vez agora à parte mais acadêmica, como surgiram as disciplinas? As disciplinas surgiram como estratégias que são criadas e organizadas ao longo da evolução para sobreviver. Estratégia que a gente cria para sobreviver. A criança, quando nasce, cria uma estratégia para sobreviver, aprende a respirar, porque enquanto ela está lá dentro, o cordão umbilical cuida de tudo. Cortou o cordão umbilical, o que ela tem que fazer? Tem que aprender a respirar, senão não sobrevive. Esse é o primeiro aprendizado importante que dá. Depois tem que aprender a se alimentar. Enquanto está lá dentro, não tem essa preocupação. É aprendizado. E daí uma sucessão de aprendizados sobre sobreviver. O corpo tem que ser cuidado. Mas logo a gente vai adiante e procura ir além da sobrevivência. Na criança a gente vê muito bem isso. Quando a criança começa a perguntar por quê? Por quê? Claro que ela está indo além do que ela faz. Ela faz aquilo que é necessário para ela, de certo modo, sobreviver no ambiente dela. Aí ela começa a saber por quê. Ela está querendo ir além do fazer, que é o transcender, como eu chamo transcender. Isso acontece no ambiente natural, social, mitológico, você cria mitos. No ambiente geográfico, você tenta entender o local onde você está, e tudo isso. E as estratégias para sobrevivência, e transcendência, num determinado ambiente, eu chamo de étno, um ambiente natural, social, mitológico, geográfico, são indissolúveis e são integradas no fenômeno vida. E o ponto de partida é vida. A vida é uma realização integrada de corpo e mente. É muito mais do que as espécies. A vida começa antes de as espécies se diferenciarem.
Qual a origem do fenômeno vida? Resultado de um encontro ocasional e fortuito de elementos químicos, como se propõe na evolução? Resultado de um desígnio sobrenatural, como disse os criacionistas? Não vou entrar nessa. Os dois chegam a uma coisa que não é inegável. Vida é um fato. Seja por causa de evolução, seja por causa de criação, vida é um fato. E esse fato se exprime pela... Vida é um fato que se realiza pela existência solidária de 6 elementos. O indivíduo, outro indivíduo, na mesma espécie, senão a vida não teria continuidade. Um só não faz vida. O fenômeno vida é mais amplo como fenômeno. Natureza, no sentido amplo, porque a vida depende da natureza. E as relações entre esses elementos. Eu coloco isso tudo numa metáfora que eu chamo o triângulo primordial. Nesse triângulo você tem um indivíduo, você tem a natureza, você tem o outro, e outro, quando se fala outro, é um ou dois ou vários, por isso eu chamo sociedade e a natureza. Então, tanto os vértices quanto os lados são essenciais. Qualquer um que você tira, acabou aquela vida. Aí estou pensando no indivíduo, vida do indivíduo. Então, essa metáfora do triângulo primordial acentua a necessidade mútua dos 6 elementos. Como que os elementos se relacionam? Indivíduo e outro. Indivíduo e natureza. Os outros e a natureza. Todos eles se relacionam. Claro, de que maneira eles se relacionam? Princípios, como que o indivíduo e a natureza se relacionam? Por princípios fisiológicos. Nós respiramos, aí tem princípios que mostram que sem respirar não vive. Nós nos alimentamos, relacionamos com o outro. Nós devemos, com o outro diferente, cruzar para produzir um outro ser, ou o grupo inteiro, a sociedade inteira, se relacionar com a natureza, de modo que tenha suficiente produção, não comer tudo, um indivíduo comer tudo, tem que haver uma distribuição. Essa, no fundo, é a ecologia. Então, essas relações entre os indivíduos, que a gente vê aqui, em verdinho ali, entre os lados, tem que ser trabalhadas muito bem. A metáfora do triângulo é essa aí. E eu sinto que eu estou me atrasando, não é, teatro? Como é que está o horário? Ainda tem algum? Mais 5? Nossa, agora tem que dar uma corrida. Transição do animal racional para o irracional depende da vontade. E essa vontade, então eu vou ser rapidinho nisso, depois vocês leem os slides. Essa vontade aparece muito bem nas artes, a criação do Michelangelo, a criação de Adão pelo Michelangelo privilegia o corpo da vida como? Só pensa no corpo. Aí vem o William Blake com uma outra desenho formidável. Criação, Deus põe a mão na cabeça, não é no corpo, no dedo, mas é na cabeça, privilegia a mente. Porque nessa época, 1700, está começando a chegar o iluminismo, onde a mente passa a ser... Opa, não virei. Esse é o Michelangelo que todo mundo conhece. O privilégio é o corpo, encosta da mão para o corpo.
o homem de barro começa a ter corpo. William Blake, o homem de barro ali, a primeira coisa que ele recebe é a mente. Deus põe a mão na cabeça. Isso o que é? É o período 1700 e pouco, 1800 é quando está surgindo o iluminismo, onde a razão passa a ser mais importante que o corpo. E que também, obviamente, não é a resposta, não é? A pulsão da sobrevivência. Pulsão de sobrevivência, o instinto, está presente em todas as espécies animais. A pulsão de transcendência, que é além da sobrevivência, que é o que fala da mente, além da... Essa aí, a gente acha que é só da espécie humana. É possível que gatos também tenham grande reflexão. Possível que os outros tenham, mas nós achamos que a nossa é a maior de todas. A nossa é a privilegiada, a nossa espécie. Quem sabe eles vêm com uma surpresa aí no futuro, não é? Os grandes gatos pensadores. Se a gente observar, a gente nota que dá indícios disso, viu? O Garfield é um grande filósofo. A sobrevivência, repetindo, então a sobrevivência é estratégias para satisfazer necessidades materiais para se manter vivo. A transcendência é perguntar sobre onde, quando, por quê, que aparece desde um jovenzinho. E eu acho que agora eu vou ser rápido e mostrar. Desculpe despertar a curiosidade e não parar, mas também não quero ser tão rebelde assim. O triângulo primordial está aí. As relações, aquele triângulo que eu mostrei. Agora tem, entre os indivíduos, e isso na evolução da espécie, entre os indivíduos e a natureza, foram criados instrumentos. Entre os indivíduos e o outro, foram criadas comunicação e emoções. Isso tudo é da nossa espécie. Entre os outros, a sociedade, o grupo e a natureza, foi criada produção, trabalho. Nossa, entre o indivíduo e a natureza, entre a sociedade e a natureza, na Amazônia, qual era a relação? Os indivíduos procurando peixe ou caça, que era produzido pela natureza. Aí o homem que resolveu criar, não, esse solo é muito bom para produzir trigo. Trigo na Amazônia é uma agressão para a Amazônia, é uma agressão para toda aquela população. Mas a gente corta a Amazônia para virar campo de trigo, que não tem nada a ver com aquela realidade. Eu tive uma orientanda, Makushi, de Roraima, que é justamente da comunidade, da população, que foi objeto da colônia de arroz, da criação de arroz de Raposa do Sol. Vocês devem lembrar disso, há alguns anos. Passaram a só produzir arroz ali. E nenhum deles estão interessados em arroz. Quando devolveram para a comunidade a terra devastada para abrir plantação de arroz, eles não sabiam bem o que fazer. Isso é uma agressão tão grande que é a relação entre indivíduo e natureza, sociedade, grupos e a natureza, violentando os princípios da ecologia. Isso é uma coisa muito séria que eu acho que merece a nossa reflexão. O que nós estamos vendo, então, a criação, isso é próprio da espécie humana, criação de instrumentos,
comunicações, emoções, trabalho, produção, poder, tudo isso torna o triângulo primordial muito mais complexo. Esse triângulo primordial complexo, ampliado agora, com as intervenções do ser humano, constitui aquilo que a gente chama civilização. Então, a civilização, que é a essência da vida da espécie humana, é a relação entre os indivíduos, sociedade, natureza, como a gente vê logo que a criança nasce. Ela se relaciona com o ambiente, respirando, não criou nenhum CPAP para respirar. Mas depois está mais difícil respirar, então a gente tem um negócio que filtra melhor a respiração, etc. Tudo isso é parte da civilização. Não vou dizer, para de produzir alguma coisa. Não, nós temos que, às vezes, produzir, porque o povo precisa comer, se alimentar. Mas como se faz tudo isso com uma pouca visão crítica das consequências e de quanto que a gente pode fazer, a intensidade dessas coisas, deve ser uma grande preocupação nossa. Então, a civilização sintetizada em tudo isso é o que deve ser a nossa grande preocupação. Resumindo o que eu falei, das espécies animais, é aquela partezinha de cima. O indivíduo, natureza, outros, todas as espécies animais necessitam da natureza para se nutrir. Todas as espécies animais encontram o outro, acaba passando por cruzamento para dar continuidade à espécie. Todos os grupos deixam que a ecologia regule a produção de alimentos. Se tiver pouco alimento, o que vai acontecer? Alguma espécie não vai conseguir sobreviver. Mas isso é regulado pela natureza, pela ecologia. Aí entra o ser humano que tem vontade produz conhecimentos específicos, ele cria instrumentos que ampliam a capacidade a maneira de nutrição dele. Se ele deve se nutrir de coisas saudáveis, como todo animal faz, só come aquilo que faz bem para a saúde dele. A gente come coisas que não faz mais bem. Esses instrumentos todos violam tudo isso. O relacionamento do indivíduo outro, quer dizer, os animais se encontram e, às vezes, um briga com o outro, etc., para defesa de alguma coisa. Ou defesa do território, ou defesa da fêmea, ou defesa de um alimento, alguma coisa. Nós encontramos o outro e agredimos por diferença de opinião, por diferença de ideologia, por ganância de querer ter mais que o outro, por inveja. Tudo isso é próprio da espécie humana. O que nós temos que estudar, saber, é como todas essas coisas são partes do nosso dia a dia. Então, o que eu considero os saberes essenciais que a gente tem que trabalhar com os nossos alunos, conosco mesmo, nas nossas reflexões, nós temos que pensar, conhecer o indivíduo, o ser humano, o eu. Daí vem todas as neurociências, tudo muito importante, conhecimento do indivíduo. Temos que entender o outro, portanto, ser associar à sociedade, que as pessoas... Isso é essencial para que a sobrevivência, que a civilização continue. Nós temos que entender a natureza, saber mais coisas sobre a natureza. Nós temos que entender como que se dá o processo de nutrição. Temos que entender como se dá cruzamento entre as pessoas para poder ter uma nova geração chegando. Temos que saber como se dá a ecologia, como que espécies podem destruir outras. O que é vontade? Que são
essas reflexões de natureza filosófica sobre o que é utopia, o que a gente deseja, o que você pensa sobre as gerações futuras. Tudo isso tem que ser conversado com as crianças. O que são os instrumentos? Qual é o significado de cada um desses? Por que você tem um automóvel aí para se deslocar de um lugar do outro? Por que você precisa de um automóvel para se deslocar? Tudo isso deve ser discutido amplamente com as crianças. Comunicação e emoções. E trabalho e poder. São esses componentes daquele triângulo ampliado que é o triângulo da vida. Se nós não colocarmos essas coisas na escola, as crianças vão ficar engaioladas. Não vão perceber o mundo, a civilização no seu todo. E isto nos leva à proposta de quais são os saberes que devem ser colocados no sistema escolar. A falta de conhecimento desses saberes é que pode causar o fim da civilização. Para finalizar, eu quero dar uma proposta de uma base curricular. Nós estamos na moda falar a tal da base nacional, curricular nacional comum, não é? O que é? Um elenco de disciplinas, um elenco de programas, de conteúdos. Não, uma verdadeira base curricular não é só nacional, internacional, para o mundo inteiro, deveria ser uma grade que não engaiola. Quando você fala em grade curricular, você já está engaiolando. Não, vamos pensar numa grade daquela que é só... Não existe grade. Aquilo lá é passado. Seria uma grade baseada nessa... E agora? Baseada nessa figura. Essa é a minha proposta. Essa grade baseada nessa figura. Isto é, eu discutiria as relações, o que é o indivíduo, entender bem o indivíduo. Isso começa a falar com criança. O que é você? Como você... Olha a cabeça, tronco mesmo, mas tem alguma coisa mais, tem os órgãos, precisa se alimentar. A natureza, a gente precisa se alimentar. Da onde vem o ar que a gente respira? Da natureza. Isso tudo é discutido em todas as faixas etárias. Nós temos que refletir sobre isso. E como que aparecem os elementos lá na parte de baixo, os elementos que, de algum modo, modificam a relação que seria a relação natural de todos os animais, seria assim. Mas nós temos uma coisa adicional. Nós temos elementos, alimentos congelados, alimentos isso, né? Tudo isso deve ser, de algum modo, levado à reflexão com os alunos, com as escolas. Cada um desses temas daria para cada aluno pensar, refletir, dizer o que ele tem em mente sobre isso. Eu acredito que uma possibilidade de fazer com que a escola ainda tenha algum sentido nessa nossa grande utopia de ter uma civilização não só que sobreviva, mas que sobreviva com dignidade para todos. Nós podemos ter sobrevivência, tudo vai se manter muito bem, ou de alguns que estão bem vão continuar bem, os pobres coitados que não têm nada vão continuar tendo menos. E não é o nosso sonho, não é o nosso ideal, não é a nossa utopia. Muito obrigado, gente. Bom, eu queria só dar um testemunho por encerramento aqui. Quando participamos da celebração dos 70 anos do professor Biratã lá na USP, vieram diversos alunos e colegas e companheiros, uma série enorme de depoimentos, né? Então, que eu acho que é um grande exemplo e desafio para nós educadores, né?
em todos os depoimentos, isso ficou muito gravado para mim, não é? Além de informar, de relatar sobre todos os conhecimentos que contactaram através do Biratã, eles disseram como o professor Biratã mudou minha vida, ajudou a orientar meus caminhos. Então, isso ficou para mim. Será que nós, como educadores, conseguimos beber um pouco desse exemplo, não é? De ter um conhecimento que, além da grande riqueza acadêmica, ele toca as pessoas, ele respeita as pessoas, ajuda as pessoas a se encontrarem, a serem melhores, mais felizes, mais participativos, ou o que a gente quisesse. Então, são testemunhos de vida que amigos nossos, como Luzia Castanheda e outros, reportam a cada dia, como que na relação, além do conhecimento, mas também mediada pelo conhecimento, nossas vidas foram tocadas. Então, eu como educador me sinto desafiado. Será que, de algum jeito, eu consigo contribuir para que as pessoas que estão diante de mim, com quem eu relaciono, se toquem, não só pelo conhecimento, mas pela compartilhar a vida, como o exemplo do professor Biratã.